Saúde os amados irmãos da paz do Senhor, amém? Amém! Motivo de muita alegria, mas também um momento um momento difícil. Porque a palavra que Deus colocou no meu coração, semana passada, no sábado, eu falei para o Senhor, não vou pregar isso não. Não vai pregar. Eu não vou. Aí eu falei, tá bom. O Senhor quer que eu pregue? Vou pregar. Mas eu não quero pregar no culto de terça-feira onde a igreja está vazia. Nem no culto de sexta, que também está vazio. Eu quero pregar no domingo, na Santa Ceia, onde está todo mundo. Se é o Senhor que está falando e quer falar com a tua igreja, o Senhor vai me dar a oportunidade de pregar no domingo, para todo mundo. A gente quer ser ousado com Deus, Deus é ousado com a gente. Como é que Ele botou para pregar? Confesso para os irmãos que a mensagem, pedi para a missionária Maria orar por mim essa semana aí, missionária Yara, lá em casa, eu falei para ela, pô, missionária, eu vou falar aqui. Eu não consigo pregar isso. Os irmãos estão acostumados a ver o Júnior pregando, Deus vai fazer, vai acontecer. Mas chega um momento também que Deus ele quer quebrar o protocolo, Ele quer mudar a situação. Aleluia! Tem momento que, quando Deus está vendo que está demais, Deus quer dar um basta. Aleluia! Eu dei para o Senhor e falei, Senhor, assim mesmo, Senhor, eu não quero pregar, faça isso para a missionária ela quer com esse mistério. Ou então para o evangelista assim mesmo, ou então para o evangelista Robson, ele sabe pregar assim. Mas o Senhor falou, não é contigo. Eu falei, se é comigo, eu vou pregar comigo. E Deus deu essa oportunidade. Louvo a Deus pela vida das minhas duas madrinhas, missionária Maria e missionária Yara. São mulheres, são demais. Louvo a Deus pela vida da minha pastora. Louvo a Deus pela vida da minha excelentíssima esposa que tem me encorajado. Aleluia. Sem mais delongas, hoje à noite de Santa Ceia, abra comigo a sua Bíblia. No livro dos Romanos, capítulo de número 12. Confesso que o meu ventre já rolou as 5, 6, 7, 8, Senhor, 9 vezes, aleluia, já foi de cabeça para baixo, já ficou de pé de novo. Senhor, faz esse vento ficar perto. Aleluia. Romanos, capítulo de número 12, verso de número 1 e o 2. Quantos acharam que chegou? Amém? Amém. Diz assim. A minha Bíblia vai dizer: responsabilidade pessoal, consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso de seus dons. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo de número 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pode tomar o seu assento. Irmãos, quando Deus ele colocar essa mensagem em meu coração, Ele me dá também um tema. Pegue na mão do seu irmão e diga para ele aí:
Você faz parte da geração inconformada? Faz uma pergunta para mim. Pega na mão dele e diz aí, o tema da mensagem é geração inconformada. Meus irmãos, porque há muitas coisas que nos deixam inconformados. E eu cheguei nesse período de estar inconformado. Eu até preguei para o Senhor, eu não vou pegar, porque eu estou inconformado com esse evangelho que estou pregando. Eu estou inconformado. O Senhor falou, tu vai pregar. Geração inconformada, Gabriel. Pega. Querido, aqui Deus iria. Só quero pregar esses dois versículos. Quero esmiuçar esses dois versículos que nós lemos. O apóstolo Paulo ele começa o versículo dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Paulo ele estava fazendo um apelo. Que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu me perguntei, Senhor, por que sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Deus me falou algo, missionário Yara. Sabe por quê? Tem que ser vivo, santo e agradável? Porque tem muita gente que está apresentando um morto, o que não é santo e o desagradável. Chegar aqui, pegar o microfone e bater o não é mole. Não é assim? Paulo ele estava preocupado com os romanos. Paulo ele nunca tinha ido a Roma, mas ele sabia que tinha uma igrejinha lá que ele se preocupava. E ele dizia para eles: não é de qualquer maneira, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O sacrifício ele tem que ser vivo, santo e agradável. Eu falei: Senhor, e quando nós damos o desagradável, o morto e o que não é santo? Quando nós não cumprimos com aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. É verdade? Eu louvo a Deus pela vida da irmã Evelyn. Porque quando ela falou, no meio do hino, foi dom de Deus que ela parou e voltou para falar aquilo que Deus tinha falado com ela. Eu dei um glória ali que aliviou até um pouco o coração. Porque, irmãos, estamos vendo por aí. Eu voltando do trabalho, se não me engano, foi na sexta ou no sábado, ontem ou ontem de ontem. Eu vim junto com o meu patrão, né? Tranquilo. Aí ele parou para falar com o evangelista. O evangelista me vira para ele, conversando, e fala: sabe a igreja do irmão fulano ali? Tá mó bagunça. Começou a quebrar a igreja do irmão. Eu estou ouvindo aquilo, eu falei: Senhor, como é que pode isso? Será que o pastor lá não é ungido? Para falar mal assim, só se não for ungido. Para ele não ter o temor de falar assim, só se o pastor não for ungido. Que a Bíblia fala: não toqueis nos ungidos do Senhor. E ele está malhando, e o ministério do irmão está assim, assim, assado, está tudo. Aí me para que tem um outro presbítero, tá? Conversa. Aí me chega, e lá
adoração. Queridos, vamos cair na real. Essa é a palavra de Deus hoje, é assim, é simples. Eu falei, Senhor, eu não vou conseguir pregar isso, está fugindo do que... Mas o Senhor falou assim comigo, vamos cair na real. Não é mais tempo de ficar olhando para o irmão. Não é mais tempo de ficar apontando o irmão. Sabe por que hoje não acontecem os milagres que aconteciam antigamente? Porque hoje o povo ele quer olhar para o homem, não eleva mais os olhos que aí como que o poço vai andar? Como que o surdo vai ouvir? Não sentiu a presença de Deus aqui, meu? Como que o paralítico ele vai andar? Para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é necessário que apresentemos o nosso corpo como um sacrifício. Que louvar é fácil. Pregar também é fácil. Mas agora, viver aquilo que nós pregamos é difícil. Muito difícil. Agora eu te pergunto, vou entrar no céu assim? Olha para você aí. Eu vou te fazer uma pergunta que eu não quero resposta. Você vai responder no meu pensamento. Tem como entrar no céu assim? Queria muito ver milagres acontecerem, paralíticos andar, surdos ouvir. Mas como isso irá acontecer, minha senhora Maria? As pessoas estão olhando para isso aqui. Eu ministrei uma certa feita, semana retrasada, eu acho aqui, uma mensagem que dizia que se uma parte do corpo estivesse podre, você se lembra? Ela é amputada para não contaminar, não estragar o resto. Fazemos parte de um corpo onde Cristo é a cabeça. Se o braço achar que ele é mais importante ou melhor que a mão, ele está podre. Se o pé achar que ele é mais importante do que os dedinhos, ele é podre. Se eu que canto, ou que louvo, que prego, achar que eu sou melhor que o irmão que senta lá atrás, eu estou podre. Se o ministério que está aqui em cima achar que é melhor que o irmão que senta embaixo, está tudo podre. Mas quando no corpo não fica, Deus ele vai te jogar lá fora no lixo. Mas quando dentro do corpo não fica, porque não vai entrar no seu clube. Que não eu fiquei conformado, moço, fiquei conformado mesmo. Olha, não me vem. Oi. Quando tu vai lá cantar na minha igreja, eu não vou lá não. Não vou. Aí eu saio de lá e ele fala, vai ficar falando o que na minha vida também? E detalhe, o que mais me indignou, que ele confirmou com o pastor. Aí saiu, foi para outra igreja, começou a malhar. Falei, ai. Será que eles não são as meninas dos olhos do Senhor? O pessoal quer tocar assim, ó. Vai, toma, e toma. Somos meninas dos olhos do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que ai daquele que tocar nas meninas dos meus olhos. Querido, você é menina dos olhos do Senhor. Eu sou menina dos olhos do Senhor, querido.
sistema desse mundo. Pedro, eu preparei um negócio aqui, mas eu não estou usando nada, eu vou até amassar. Louvado seja o nome do Senhor. Grande Deus. Querido, nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Ou seja, chamado para fazer diferença. Mas só que as coisas estão sendo tudo mudada. Em vez de nós irmos no mundo e mudar o mundo está vindo para dentro da igreja, está mudando muita igreja. Você está sendo mudado ou você está mudando? Cadê a geração que vai mudar, que vai fazer a diferença? Cadê a geração que não se conforma com o estado do mundo? Eu vou te falar, você é irmão que não fala do outro irmão. Se o irmão chega aqui no ombro bonitinho, o outro ali que no ombro tão bem, olha, não gostei. Espírito da inveja está entrando agora? Ou se o irmão chega aqui louva bem, o outro que acha que louva melhor, para mim, você me tornou direto. Ela entrou em 3 tons, começou de um jeito, passou para o outro e mudou mais uma vez. Irmãos, não vamos olhar para quem está aqui na frente cantando, não. Mas vamos ouvir e meditar naquilo que nós estamos louvando. Isso me contou. Eu falei para a missionária, eu estou passando mal a semana toda. E a pastora fez algo que eu falei, não tem como correr. Corredor de fogo, a pastora não tem essa mania. Chega no culto, né? Aí no meio do culto ela vira, ó, irmão tal vai trazer ela no meio do culto. Corredor de fogo, aquela oratória toda. Quem vai me orar? A pastora. A pastora está orando. Termina de orar a pastora. Júnior, William Júnior, se não me engano, chamou. William. Domingo você vai trazer a palavra. Eu falei para ela, falei, pastora, com dor no coração, eu sou sincero, com dor no coração, o coração estava doendo quando ela falou isso. Eu falei, pastora, é de Deus. Porque Deus ele me deu uma mensagem. E eu falei com ele, eu só prego segunda domingo. A igreja cheia. Porque se o Senhor quer falar, a igreja tem que estar todo mundo lá para ouvir. Porque se o Senhor quiser mudar, tem que estar todo mundo lá para ser mudado. Eu falei, Senhor, amém. É mistério. E estamos aqui. E eu quero te convidar nessa noite a olhar para dentro de si. Porque a palavra da Santa Ceia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Depois coma desse pão e beba desse cálice. Faça uma autoavaliação da sua vida hoje aí. Se Jesus soltar, você está preparado? Irmão, não sabe a coisa que eu posso para falar isso, mas tem que falar. Porque esse Deus transformou para ser menos legal, despertar todo mundo, meu Deus. Escovar nem como. E Deus não vai contar com os covardes, mas sim com os valentes. Cadê você, valente do Senhor, nessa noite? Que não se conforma com isso. Quem nos conformasse quer dizer aceitar. Ah, é normal. Ah, Senhor, tá normal. Ah, não tem mais jeito. Isso é errado. O Senhor ele dá jeito. O Senhor ele muda. Ele precisa mudar. Ele quer mudar. Mas ele precisa de Isaías que viram e que falam: Senhor, este aqui, envia-me a mim. Eu estava brincando com a missionária, eu falei: missionária, tá bravo.
Ela, fala para o Senhor enviar você. Vem aqui, fala para o Senhor vir aqui. Eu falei para ela, vou falar, isso aqui. Mas eu vou falar para ele enviar a senhora. Eis aqui, envia a missionária. Que é difícil, querido. Mas é necessário. Ah, eu não visito a igreja do irmão fulano porque o irmão fulano é assim, assim, assado. Querido, a igreja não é do irmão fulano, é a igreja de Jesus. A pessoa falou isso aqui. O homem, ele erra, ele falha por falta de... Quando você conhece, a palavra ela bate aqui, ela desce para o coração, e nós devemos praticar aquilo que aprendemos, não é verdade? Aqui, entendimento. A Bíblia vai nos dizer, o apóstolo vai dizer, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, se você já ressuscitou com Cristo, querido, buscai as coisas que são de cima, Colossenses 3, o qual Cristo está sentado à destra do Pai. Tem muita gente que fala, eu sou lavado com sangue, não é lavado com sangue, não é lavado com água de bica. Porque na medida que julgamos, seremos julgados. E muitas das vezes é assim, né? Tem um atalho nos nossos olhos. Mas o irmão está com um cisquinho lá. Ah, o irmão? O irmão não vale nada. O irmão é um errante. É difícil. É difícil, não é verdade? Mas para Deus nada é impossível. Deus ele quer contar com uma geração que não se conforma com o sistema do mundo. Deus ele quer contar com uma geração que não deixa o mundo entrar para dentro da igreja. Aí vemos por aí um montão de igreja fechando. Aí nos perguntamos, Senhor, tua palavra nos diz que as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja do Senhor. Por que aquela igrejinha lá fechou? Que outra ele está fechando? Por que nós vemos todos foram embora? Querido, igreja, não é isso. Igreja é eu e você. A igreja nem fechou? Não foi a igreja, foi as portas da igreja, templo, feito por mão de homens. Mas igreja, eu e você, enquanto existir uma geração que não se conforma, Satanás ele não vai conseguir contra ela. Igreja é você, igreja sou eu. Se nós pararmos de olhar para o defeito dos outros e olhar para nós mesmos, Satanás ele não vai conseguir nada.
geração que não se conforma, uma geração que não aceita, uma geração que se chama revolta. Querido, eu virei para alguns amigos meus, Gabriel, James, Miguel, eu falei, cara, estou revoltado. Eles falam, Júnior, tu tá chegando nos ensaios, tu tá parado, quieto. Eu estava passando mal. Eu não estava aguentando isso, missionária Maria. Isso acontece no mundo da aula. O irmão lá teve um desentendimento, a ficar sem se falar por anos, até dentro da própria família. Mas dentro da igreja, irmão. Aí chega lá no céu. Então você não vai entrar lá. Se o irmão estiver lá, você não vai entrar lá. Porque você não se dá com ele. Aí eu não posso ir no mesmo lugar que ela está, porque o meu santo não bate com ela. Isso é coisa do mundo, querida. Mas assim você não vai entrar no céu. Enquanto você não aprender a amar o teu irmão, você não vai entrar no céu. A Bíblia vai nos dizer, como é que pode amar a Deus se não se vê pelo teu irmão que está do teu lado aí, você não amar? Deus, Ele quer trazer um conserto para nossas vidas hoje. No início, eu olhei para o meu tamanho, não o tamanho físico, externo, meu tamanho no sentido espiritual, de cargo, essas coisas. Eu falei, Senhor, se o ministério estiver cheio, como é que eu vou pregar isso? Vai vir novo? É aí que tu vai pregar, porque o concerto começa lá de cima para depois chegar lá embaixo. Eu aprendi com Deus que a igreja é o espelho do pastor. Se o pastor está guiando as ovelhas numa direção, as ovelhas vai na direção que o pastor está guiando. Se aqui estiver errado, a igreja vai estar errada. Então começa aqui em cima. Eu falei, Senhor, como é que eu vou falar isso? Mas os medrosos, os tímidos, os covardes, que voltam. Eu não quero ser covarde. Eu vou falar assim, velho. Eu vou falar tudo. Porque uma certa feita eu ministrei, aqui também, uma palavra que dizia, aprendi isso com um pastor, amigo meu, pastor Arthur. Eu conversando com ele, ele falou, Júnior, tem muita gente, eu peguei isso aqui, eu falei que eu aprendi isso com ele, que tem nome, que pensa que é o tal, que é o cara, mas não tem mais alimento. Ou se tem o alimento, ele já está podre, já está estragado. Aí ele falou para mim, lembra lá quando a multidão estava com fome, os discípulos chegam para o mestre e falam, ó, o lugar é deserto e a hora já está avançada, o que vamos fazer? Ele fala, o que vocês têm aí para dar à multidão? Os discípulos não tinham nada. Pô, filho, e os discípulos eram os caras daquela época. Andavam com Jesus. Eles tinham que ter alguma coisa, mas não tinha nada. Deus, ele contou com quem, missionária? Um menininho que ninguém dá nada. Que não entrou nem na contagem, Paulina. A Bíblia vai nos dizer, 5.000 homens além
o menininho ele teve um grande valor. Hoje eu quero ser como aquele menino. Se Deus me confiou nas minhas mãos, eu não vou correr. Quero ser como aquele menino. Ou seja, querido, precisamos ser a geração que busca, a geração que ora, a geração que prega, mas que prega a verdade. A geração que não se corrompe com o sistema do mundo. A Bíblia aqui no verso 3 ela vai nos dizer, 3, não lemos, mas ela vai nos dizer: porque pela graça que me é dada, digo a cada um entre vós, que não pensais mais do que convém pensar. Você não entendeu. Se tivesse entendido, tu perdeu a grande oportunidade de dar glória para Deus. Vamos aplicar isso. Não vos convém pensar mais do que se deve, mais do que convém você pensar. Ou seja, eu olho para o irmão, se ele está de terno assim bonito, que nem eu vou descontrair. Bonito. O irmão, isso ali é um homem de Deus, está de terno. Ele é o cara. Agora chega um jovem que nem o Jamerson, esporte, não vai dar nada por ele. Muitas das vezes, o que está de terno é que está todo podre, não tem nada. Mas o que está assim, ó, é o que está cheio de Deus. O que está assim é o que ora, é o que busca, é o que sobe o monte, é o que jejua, é o que vem para a escola dominical, é o que vem para o culto de doutrina, é o que prega a verdade. Agora, o que tem muitas das vezes é assim que quer massagear o ego. Eu converso com alguns desses jovens, alguns deles já trabalham de vez em quando. Eu falo para eles: cara, eu gosto muito de vocês três. E por incrível que pareça, os três estão sentados juntos. Eu gosto muito de vocês três. E se preciso for, eu vou lutar por vocês mesmo que vocês estejam errados. Mas eu vou arrebentar vocês três depois. Teve um que estava lá em casa ontem. Manchei ele. Arrebentei ele. Por quê, querido? Se nós pregamos, precisamos ser exemplo. Se pregamos, precisamos viver o que pregamos. Falei, cara, não é desse jeito. Querido, um verdadeiro amigo não é aquele que amassageia o ego, não. O amigo é aquele que aponta e fala: tu está errado. Mas ó, errou? Não deixa a peteca cair, não. Dá a bola contigo, porque Deus é contigo. Porque a crítica, querido, ela não constrói, não existe isso de crítica construtiva. A crítica ela destrói. Eu falei, criticar é muito fácil. Eu não vou pegando a nossa frente aqui. E mensagem como a gente não esquece. O paralítico do tanque estava lá, ninguém ajudou ele a ir do tanque. Mas quando Jesus ele fez o milagre, ele derrubou a sua cama, apareceu e botou uma bola que não podia derrubar como o sábado.
finalmente eles vão entender que era conselho de Deus. Para te apontar, para me apontar, é muito fácil. Mas para te dar a mão e falar, eu sou contigo. Tu está assim, tu errou, mas Deus ele é contigo. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Como Miqueias ele falou, ainda que calmo, capítulo 7, levantar-me-ei, e se estiver em trevas, o Senhor ele será minha luz. Querido, lâmpada para os teus pés, é isso aqui, ó. Vamos ser que nem crente de Bereia. Não vamos correr atrás de profecia, não, atrás do que o irmão tem para falar, não, querido. Vamos aqui, a maior revelação, as Santas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Estamos em um mundo, mas não pertencemos a ele. Querido, a Bíblia vai nos dizer que José, ele estava num lugar que não era o seu. Estava num lugar criado para ele. Mas não foi um lugar que mudou o caráter de José, não. Não é o lugar que nós estamos que vai mudar o nosso caráter. Mas sim o nosso caráter que vai mudar o lugar que nós estamos. Judá, capítulo 38 de Gênesis, eles estavam num lugar que parecia bom, mas o lugar mudou ele. Não vamos deixar que o lugar mude o nosso caráter. Como um grande filósofo, ele uma certa feita, ele falou, em nossas vidas devemos ter estratégias e caráter. Mas, de repente, por algumas circunstâncias da vida, missionária Marluce, tiver que faltar um dos dois, que falte as estratégias. Mas o caráter de servo, de cristão, ele vem para sempre. Porque é através do nosso caráter, de sal da terra, mais uma vez eu digo, e luz do mundo, que conseguiremos transformar esse mundo pela renovação do nosso entendimento. Precisamos aprender que se somos lavados, se somos remidos, se fomos chamados e escolhidos para o Senhor, devemos ter o olhar que o Senhor ele teve por nós, o olhar de compaixão, o olhar de misericórdia. Porque se estamos aqui hoje, não foi por mérito nenhum do presbítero Zé, mas sim pela infinita graça e misericórdia do Senhor. Eu costumo dizer que, evangelista Robson, que o Senhor ele marca um encontro. E o Senhor ele marcou esse encontro conosco aqui nessa noite. Porque ele precisava falar. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus, nesta hora, ele está olhando para este lugar e está com suas arenas abertas, esperando para receber o verdadeiro sacrifício, a verdadeira adoração. A adoração agradável, o sacrifício agradável. E para oferecermos isso para o Senhor, é com o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Querido, precisamos reparar o nosso altar. Porque se o altar estiver quebrado, se o altar ele não tiver bom para receber o sacrifício ele não vai subir a Deus com um cheiro suave. Deus não vai, muitas das vezes, prover o cordeiro em nossas vidas, como aconteceu com Abraão. Primeiro Abraão ele preparou o altar, para depois Deus prover o cordeiro. Elias, primeiro ele consertou o altar, para depois Deus mandar a fogo do céu. É
dizer isso. Mas se o altar não estiver preparado, irmão, não tem outra palavra a dizer, mas você vai para o inferno. Se o altar não estiver propício para receber o sacrifício, você não vai para o céu, você vai para o inferno. E Deus nessa noite Ele quer tratar conosco aqui, neste lugar. Creio então, ainda há tempo, e se você tiver algum desentendimento com algum irmão seu, você ir, chegar até ele, abraçar, depois você trazer a sua oferta sobre o altar até o seu corpo, como disse a nossa irmã. Primeiro se conserte no teu irmão, para depois oferecer a tua oferta ao Senhor. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é mais penetrante que espada de alguma de dois gumes, que penetra entre a divisão da alma e do espírito. Ou seja, ela porta para aí, porta para cá, porta para lá, para fora, dos dois lados. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. A Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então é uma simples bolsa, porque talvez seu Paulo que estava nos bolsos, talvez falaria algo de mim mesmo, algo que eu planejei na semana, estudei, mas eu amassei o esboço para tão somente ser deixado ser guiado pelo Espírito Santo, para deixar ser levado pelo Espírito Santo de Deus. Hoje quando eu entrei na igreja eu falei, Senhor, parecia que tinha algo tão mortal no meu ventre, é verdade. O Miguel estava perguntando, cara, por que tu está assim? Está nervoso porque vai cantar no Ministério do Louvor? Aí eu virei para ele e falei, estou nervoso. Mas não é por causa disso. Estou nervoso porque muitas das vezes a palavra ela é dura. Mas se Deus não nos corrigir, até rimou. Se Deus não nos corrigir, Satanás vai nos destruir. O Pai, Ele corrige aquele que fomos feitos filhos de Deus, porque a Bíblia vai nos dizer todos aqueles que por qual receberam todo esse poder de serem feitos filhos de Deus. Fomos comprados com preço de sangue. Hoje você é livre. Livre para adorar, livre para exaltar, livre para glorificar o nome santo do teu Deus. Mas querido, antes disso tudo, se conserte com o teu irmão. Melhor. Se conserte consigo mesmo. Muitas das vezes precisamos nos consertar com nós mesmos. Muitas das vezes estamos louvando, estamos pregando, mas o nosso eu, dentro de nós, não está bem. A palavra de Deus é essa. Para nós, isso é poder de Deus. Para você que talvez não entende, pode achar que é loucura. Como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, mas para nós que somos salvos em Cristo é o poder de Deus. Então vamos deixar esse poder impactar as nossas vidas. Vamos deixar ser mudado por esse poder. Eu falei, Senhor, eu quero entrar no Santo dos Santos hoje, quando eu ajoelhei. Quem sabe no Ministério do Louvor. Falei, Senhor, eu quero entrar no Santo dos Santos contigo. Ser envolvido pela tua Shekinah, a tua fumaça. E ser cheio da tua cavote, do teu poder. Precisamos, querido, ser envolvido na Shekinah de Deus, na fumaça de Deus. Porque quando somos envolvidos, as pessoas elas não conseguem nos enxergar, elas só veem a fumaça.
Querido, enquanto nós pensarmos que somos alguma coisa, que somos melhores do que alguém, a fumaça de Deus ela não vai nos envolver. Mas quando reconhecemos que sem o Senhor nós nada podemos fazer, somos envolvidos por essa fumaça do Senhor Maria. Somos envolvidos por essa graça. Somos envolvidos por esse amor que um pai de entregar um filho único para morrer na cruz de madeira por mim e por você. Isso não é qualquer um que faz. É um amor incondicional. Então nessa noite vamos entender que é melhor entrar no Santo dos Santos, estar dentro dos Santos dos Santos e ser envolvido pela fumaça, do que tão somente se contentar com a pia de bronze, com o pátio do tabernáculo. Queridos, somos feitos sacerdócio real, geração eleita, nação santa, diante do Senhor. Pedro nos dizer isso. Mas para isso, precisamos reconhecer que sem o Senhor nós não podemos nada. É verdade. Aleluia. Como aquele filho pródigo que achou que sem o pai do Senhor Simão ele podia alguma coisa. Saiu, perdeu tudo, quebrou a cara. Mas quando ele voltou, ele viu que ele nunca deveria ter saído da casa do pai. Tem um dos louvores meu que diz: filho, eu vou te abraçar. A partir de hoje tudo vai mudar. Você vai viver uma nova história. E quem não acreditou vai ter que ver que nos braços do Pai um filho sempre vai vencer. É nos braços do Pai que você tem vitória. É nos braços do Pai que você pode todas as coisas, porque Ele é o teu pastor e nada vai te faltar. Porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Eu não vou mais me alongar. Eu tinha para falar isso. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Então se derrame na presença do teu Pai. Porque é somente com os braços dele que você vai alcançar a glória. Amém? Assim, falar que minha missionária agora. Irmãos, me entregue nas mãos do Senhor.